Bom dia a todos. Esse é o nosso quinto encontro do Clube de Leitura da Editora Teosófica. Estamos comentando capítulo por capítulo desse livro maravilhoso, Educação Transformadora, do Vincent Hauchin Jr. Vincent é o fundador da escola Golden Link, localizada nas Filipinas. E ele está sendo nosso mentor no desenvolvimento, na estruturação da escola teosófica no Brasil. E se você também se interessa por esse assunto, gostaria de engajar nesse trabalho, por favor, entre em contato com a Sociedade Teosófica no Brasil. Estamos iniciando também um curso de formação de professores com a Érica Chaves, membro da Sociedade Teosófica na Argentina, esteve em contato com a escola Golden Link e tem muito a nos ensinar. Esse curso vai ser iniciado, então, no final de agosto, e quem tiver interesse, quem tem formação na área, pode entrar, então, em contato também com a Sociedade Teosófica para mais informações. E hoje nós estamos recebendo a querida Erlinda Batista, nossa irmã. Eu vou ler aqui a biografia dela, uma pequena bio. Ela é membro da Loja Teosófica Campo Grande desde janeiro de 2001, pedagoga, mestre e doutora em educação pela UFMS, possui pós-doutorado em educação pelo ERJ, concluído em 2021. É docente vinculada ao programa de pós-graduação estrito sensu, mestrado em ensino de ciências e matemática da Anhanguera, Uniderp. Se eu li errado, você me corrige depois, Erlinda. E diretora pedagógica da Associação Educacional Bessant, vinculada à Sociedade Teosófica no Brasil. Coordena atualmente a 7ª edição do curso híbrido de formação de instrutores de yoga da AIB. Então, gente, essa mulher incrível tem muito a nos ensinar e ela também está ajudando, né, nesse trabalho de desenvolvimento da escola no Brasil. Então, Erlinda, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Hoje você comenta o 5º capítulo, intitulado As Metas da Educação. E a gente vem aqui, né, comentando capítulo por capítulo, e a gente percebe como o Vincent, ele é muito profundo, né, na questão da educação. Não é só falar da pedagogia em si, né, da educação em si, mas ele vai lá no ser humano toca o que é mais profundo, mais importante, e aí ele pensa a educação a partir dessa transformação do ser, né? Bom, é assim que eu estou sentindo o livro dele, né? Me diga como você sente e, por favor, está com você a palavra. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua disponibilidade e gentileza em estar conosco aqui no trabalho. Gratidão, Raquel, por seu carinho também, por sua atenção, por todas essas palavras bonitas que você usou, né, ao me chamar para fazer essa exposição da minha opinião, do meu pensamento a respeito do 5º capítulo, né, da Educação Transformadora do Vicente Hauchin Jr., cujo seminário em julho foi maravilhoso, eu amei e me fez evoluir, né, no meu pensamento como docente, né, como uma professora em atuação, e essa reflexão que a obra produz, se no mais profundo do nosso ser, nos faz perceber, né, que nós também precisamos estar prontos, dia a dia, para mudar, né, para refletir e fazer, a partir de uma reflexão profunda, uma mudança nos nossos próprios propósitos, né, como professores. Porque
se não tivermos discernimento sobre quais são as metas para uma educação transformadora, nós também não vamos chegar lá. E nós precisamos, então, enquanto professores, modificarmos o nosso pensamento, modificarmos aquilo que nós recebemos culturalmente, que é uma educação centrada em valores, centrada na matéria, centrada na formação de habilidades, de técnicas para atingir objetivos governamentais, para atingir objetivos, e algumas vezes, no meu caso, por exemplo, que fui educada numa educação brasileira, cujas metas governamentais atendiam exigências do Banco Interamericano, que financia a educação no nosso país. Portanto, vem lá as exigências, né, dessa educação. Então, a nossa educação atual no Brasil, ela é atrelada às exigências econômicas de um Fundo Monetário Internacional que a financia. Nesse sentido, as normas governamentais vêm em primeiro lugar. Ainda mais eu, que fui sempre formada em instituição pública no Brasil. A instituição pública, ela atende os interesses governamentais. Já as instituições que têm um cunho religioso, elas têm uma outra vertente que o Vincent trata muito bem, apresenta muito bem no capítulo 5 das metas da educação, e que elas caem no erro da doutrinação, dos dogmas, e aí, nesse sentido, também não compõem as metas da educação transformadora que o Vincent coloca nessa obra. Então, falando um pouquinho mais especificamente deste capítulo 5 do livro A Educação Transformadora, sobre essas metas da educação, que se busca a partir de um projeto de escola teosófica no Brasil, é muito gratificante participar disso, estar presente na leitura dos projetos dessa escola teosófica em gestação, né, que pretende nascer em 2025, né, estamos chegando lá, está bem pertinho. É relevante fazer esse estudo, é relevante pensar nessas metas de uma educação atual que o Vicente Rauschin Júnior classifica em 4 maneiras. Então, uma delas eu já falei, que é a educação em que nós temos sido educados, né, no Brasil, que é uma educação voltada para os objetivos governamentais, do crescimento econômico, e dentro desses objetivos há uma educação de cunho competitivo. Então, todos querem ganhar ou vencer ou ser aprovado em primeiro lugar. E não há preocupação com o outro. Para se ter uma ideia, na universidade pública, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, todos os concursos que eu fiz para docente, só havia sempre uma vaga. E eu passei em segundo lugar, então eu não assumi, né, o FMS, porque o primeiro lugar a pessoa assumiu. Então havia apenas uma vaga, olha a competitividade. E isso esse afunilamento, essa regra, essa norma, esse edital que estabelece apenas uma vaga, ele dá para aquele que fica em segundo lugar, em terceiro lugar ou quarto lugar, imagina os demais. Ele dá um sentimento de frustração, de incompetência, dá um sentimento de que você não estava preparado. Mas, todavia, quando uma universidade privada que tem sucesso me convida para compor seu quadro
de comissão docente que está criando um mestrado em ensino de ciências e matemática, eu penso, eu estou preparada. Então, quando você não é aprovado num concurso público em primeiro lugar, você foi aprovado em segundo lugar, você fica com a sensação de que você não foi aprovado, porque você não entrou, você não assumiu a vaga. Então, essa competitividade é nociva. Ela baixa a autoestima do docente. Ora, se um docente muito preparado, que estudou sua vida inteira, sente isso, imagina uma criança na escola básica, quando vai participar de qualquer concurso, e ela fica em segundo, terceiro, quarto lugar. Isso abaixa a autoestima dessa criança para a vida toda. Porque se adultos ficam frustrados, pensa uma criança cujas emoções ainda não estão trabalhadas para entender essa competitividade que existe no nosso sistema educacional. Erlinda, você Sim, me permite fazer um comentário? eu permito. Então, eu assim vi nessa minha jornada profissional, né, dentro de escola, algumas situações também assim envolvendo alunos, né? E aí já é difícil quando a gente pensa em adolescentes. Agora, eu não sei se você tem o conhecimento que isso acontece também com crianças muito pequenas para ingressar na educação infantil, porque tem escolas muito concorridas. E aí, desde pequeno, essas crianças já passam por isso, né? Eu não sei se você tem esse conhecimento, mas isso realmente acontece e é óbvio que precisa ter uma seleção quando realmente tem muitas pessoas querendo entrar. Mas isso se pode dar através da família, conhecer os valores, se afinam, né, se o perfil da família também está afinado com os valores da escola. Mas quando coloca as crianças numa sala para serem observadas, e a partir dali, saber quem que entra e quem não entra, aí eu fico também refletindo e como que pode fazer uma seleção assim, e o que eles vão dizer para os pais? Seu filho não entrou, por quê? Né? Então, é uma angústia muito grande, imagina essa autoestima tanto dos pais quanto das crianças também, né? Que viu um amiguinho, né? O Ventura entrando na escola e ele não. Sim, e um pai, uma mãe que tem um sentimento muito acirrado de competitividade, possivelmente vai punir a criança, vai tirar alguma brincadeira, vai dar um castigo, né? Porque a criança não foi aprovada. Às vezes a criança foi aprovada, mas não foi no primeiro lugar. Se só tinha 5 vagas, a criança está em sexto lugar. Ela foi aprovada, mas aí, né? A criança, em síntese, ela tem potencialidade inerente para estar na escola em qualquer tempo, de qualquer modo. Né? Então, todos, independente da situação mental, atualmente no Brasil nós temos uma lei de inclusão, independente de deficiências, independente de todas as situações que essa criança possa ter, né, vir atrelada a ela tem o direito da educação. Nossa Constituição fala de uma educação para todos, independente, né, desses aspectos gerais, né, de raça, de cor, de sexo, enfim, né, de peculiaridades, de deficiências. Então, o que nós precisamos, né, para desenvolver as metas de educação transformadora? Nós precisamos estar atentos, como o Vincent Rauchin muito bem destaca no seu livro, que não basta ensinar habilidades específicas para formarmos pilotos de avião, para formarmos técnicos de aeronaves, para formarmos médicos e advogados, se na base dessa educação
não houver um currículo no qual esteja as habilidades para desenvolver o mais elevado potencial de um ser humano, no sentido de ele se autorrealizar. É importante, é de fundamental importância essa meta, a meta da autorrealização do ser. É claro, e o Vincent deixa isso muito bem explicado, que essa meta de autorrealização do ser, ela abrange aspectos também de atender objetivos governamentais, de atender valores religiosos da família desse estudante e também de desenvolver habilidades vocacionais. Porque essa criança, esse estudante, esse sujeito, esse adulto, eles vivem em sociedade. A sociedade precisa de profissionais habilitados e bem preparados. Não é impeditivo, quando você coloca como principal meta desenvolver a autorrealização do ser, não é impeditivo também desenvolver as habilidades. Porém, as habilidades técnicas, vocacionais, para atender uma sociedade que é carente de mão de obra qualificada. Não podem ser essas outras metas as principais de um currículo. Mas o que é que nós vemos atualmente no Plano Nacional de Educação? Uma vertente muito voltada para desenvolver as habilidades para o uso da tecnologia. Agora, ensinar os estudantes a usar a tecnologia é importante, mas é importante que esse ser, primeiro, ele se compreenda, ele perceba seu desenvolvimento emocional e mental. Porque um ser desenvolvido para o uso de tecnologia de modo exacerbado, sem ter uma base de autorrealização, ele vai utilizar essas tecnologias de forma não ética, que é o que nós temos visto acontecer nos países, não só no Brasil, né? Agora a gente tem visto acontecer, por exemplo, nas eleições nos Estados Unidos. Como é que esses candidatos utilizam as redes sociais, né? Nós temos visto alguns candidatos usando de forma não ética, que é muito nociva. É uma forma que é nociva para a sociedade, não só do país, mas para o mundo, para a humanidade, é para o todo. E é com base nessa meta de desenvolver um ser humano, no sentido mais elevado da sua consciência, do seu potencial, de que essa criança, de que esse adulto perceba que o objetivo principal do seu autodesenvolvimento não é o desenvolvimento do aspecto material, porque o aspecto material não dá a ele, o aspecto material em si apenas, só o aspecto material, não dá a esse sujeito o sentimento de autorrealização. E o principal, não traz felicidade, não traz contentamento. Então, na base, é preciso que essa criança conheça suas emoções, conheça a sua mente, conheça o seu corpo físico. Isso precisa estar no currículo. Lições de como compreender as suas emoções, a sua mente, o seu corpo físico e o seu corpo espiritual, que todos nós temos. Só recentemente, do mês passado para cá, em Campo Grande, isso é inédito nessa história aqui, abriu um concurso para contratar professores de yoga para as escolas públicas. Eu tenho participado de um movimento aqui, que é um movimento de yoga para todos. Há uma associação aqui, eu estou nessa associação, sou membro dela. Eu não tenho muito tempo para trabalhar nela, mas eu estou lá porque eu participo de algumas reuniões que eles me convidam
para falar da experiência que tem. Eu cheguei a dar aula como voluntária numa escola pública, aqui em Campo Grande, uma aula de yoga para especiais daquela escola. É uma escola pública muito grande, que tem bem no centro da cidade, Escola Joaquim Murtinho. Foi maravilhoso, além de dar aula na Sociedade Teosófica. Mas lá vai um outro público. Então, isso é muito bonito, né? Esses professores da AIPT, da Associação de Yoga para Todos, surgiu aqui em Campo Grande, eles deram aula como voluntários em abrigos e nas escolas públicas por 2 anos. E agora, no movimento mais articulado, conseguiram viabilizar um edital que fizesse um concurso para admitir professores de yoga na escola pública. Isso é maravilhoso. Mas isso ainda é um grãozinho de numa praia imensa que nós temos de campo para desenvolvimento. Então eu vejo essa educação transformadora, ela chegando no Brasil, né, por meio do Vicente Algim, num momento muito bacana, num momento especial. Poderia ter vindo antes, mas será que antes nós não tenderíamos ao fracasso, dadas as condições fechadas que sempre foi o nosso país nesse quesito da educação? Nós sabemos, quando nós lemos a história da educação por Saviani, as histórias das ideias pedagógicas, nós sabemos quantos projetos foram barrados na Assembleia, nas câmaras, enfim, porque não se aceitava uma educação de um cunho mais libertador, né? Porque no passado era uma educação tradicional e a progressiva, e essa educação cujas metas, essa educação transformadora, cujas metas o Vicente coloca muito explicitamente aqui neste livro, ela é uma educação, como ele próprio fala, progressiva, ela é uma educação alternativa, né? E como uma educação alternativa, ela provoca algumas rejeições no meio tradicional, né? Porque o meio tradicional é um meio em que pais e professores tradicionais de uma cultura tradicional não conseguem enxergar, não conseguem visualizar o benefício de uma educação cuja meta principal é a autorrealização e a felicidade. Eles podem pensar, esse negócio de dar felicidade não vai levar meu filho a lugar nenhum. Eles podem ver isso, isso é holístico, isso é religioso. E aí, isso é um preconceito. E esse preconceito, ele inviabiliza o crescimento do ser, do sujeito. Quando os meus filhos eram crianças, toda vez que eu trazia os materiais da escola, que eu pegava na reunião de pais, eu me sentava com eles na mesa da sala e falava, vamos ver as atividades de vocês? Parabéns, olha que bacana, que bonito. E eles cresceram assim, sendo muito aprovados em casa pelas suas atividades que eles realizavam em casa. Quando eles ficaram adolescentes, tudo eu chamava eles para tomar decisão em casa. E uma vizinha falou assim, você é muito democrática. Olha, você seus filhos que decidem com você. Eu apresentava o orçamento da casa para eles, para a gente decidir qual era a atividade de lazer que nós íamos fazer, porque tinha que ser uma atividade que coubesse no orçamento da casa. Então, ali eles já viam tudo, minha lista de contas a pagar, o que eu recebia de salário, então eles aprenderam. Quando eles ficaram adultos, eles tinham mais dinheiro na poupança do que eu mesma, porque eles aprenderam desde cedo a economizar, a poupar, a fazer uma lista do que é que eles iam gastar ou não. Então, eu fui taxada de muito democrática, e em outra época eu fui taxada de uma mãe que exagerava porque meus filhos tinham tarefas em casa, que eu exagerava, que eu dava trabalho. Fala para tua mãe que tem o estatuto do adolescente, porque meu filho e minha filha lavavam a louça do almoço. Eles vieram para mim, mãe, a vizinha fulana de tal
falou que é para você ler o Estatuto do Adolescente, porque você está dando serviço para a gente, todo dia a gente tem que lavar a louça do almoço. Aí eu disse para eles, quem é que faz a comida? Quem é que lava as roupas? Quem é que guarda e quem é que limpa a casa? Bom, e a mãe, além de fazer tudo isso, trabalha fora. Então, vocês acham que vocês estão sendo explorados? E se eu falar que eu também estou me sentindo, então, com muito trabalho acumulado nas minhas costas? O que vocês acham? Vamos dividir um pouco melhor? Né? Será que não é justo dividir melhor essas atividades da casa? Então, a educação, mesmo dentro de casa, ela precisa ser cuidadosa. Né? Imagina na escola, então. Né? Se dentro de casa, em 4 paredes, eu tenho os vizinhos dando pitaco, familiares dizendo que eu sou muito democrata, imagina dentro de uma escola cuja meta principal é desenvolver a autorrealização do ser para que ele seja feliz. Ocorre que, como nós, educadores, que estamos nessa ânsia de encontrar uma alternativa de educação que funcione, que leve à autorrealização do ser e não ao fracasso do ser, porque uma educação que não prepara o cidadão para, além de ele ser um profissional habilitado para ser advogado ou médico, ele também ser feliz, essa é uma educação fracassada. Né? A educação de sucesso que nós queremos, né? O que é o sucesso? Né? E o Vicente Rauchin fala muito sobre isso aqui. O que é o sucesso? Né? O sucesso é a questão material, é ganhar bastante dinheiro, é ser rico? Não, porque há muitos ricos que cometem suicídio. Né? Marilyn Monroe foi uma dessas, que ela tinha muito sucesso, era uma grande atriz, e morreu por suicídio. Né? Ela chegou num estado de depressão tão grande, né, que matou a si mesma. Ou seja, a educação de sucesso é aquela educação em que dá para o ser uma consciência, né, que desenvolve desde criança, desde pequeno, né, a consciência de que você pode desenvolver suas habilidades de modo em que você esteja em equilíbrio emocionalmente, fisicamente e mentalmente. Né? Uma criança que, ao realizar as atividades da escola, se ela se sente angustiada e o professor pergunta por quê, né? Por que você está triste? Ou por que você está angustiado? Né? O professor que olha para essa criança, porque no usual, os professores têm 30 estudantes, 30 alunos na sala de aula, eles veem as crianças com problemas e eles fecham os olhos. Eles têm uma matéria, um currículo, um conteúdo a dar conta, a cumprir, e não conversa com cada criança em particular, não vai no fundo da questão, não tem um trabalho de buscar resolver as angústias dessas crianças. Aliás, muitos professores que buscam isso, eles também ficam angustiados, porque eles se sentem impotentes para resolver o problema da criança. Você gostaria de falar algo, Raquel? Sim, eu lembrei, no primeiro dia desse encontro aqui do Clube de Leitura, foi com o Igor, né, o presidente da editora, e eu, na fala dele, a fala dele me trouxe uma lembrança, né, de uma coordenadora do Ensino Fundamental 1, que se chama Heloísa, da escola onde eu trabalhei também, Montessori. Então, eu lembro que ela chamou uma criança que tinha tido algum conflito e tal, e ela chamou essa criança para conversar debaixo de uma árvore, sentada num banco. E assim, eu acho que ela nem sabe disso, eu nunca nem disse para ela isso, mas eu fiquei olhando assim de longe, sabe? E fiquei pensando assim, nossa, se eu tivesse estudado nessa escola, se eu tivesse tido alguém para falar assim comigo quando um problema, né, acontecesse, eu tenho certeza que hoje eu lidaria melhor com certos desafios, porque quando você tem, né, uma rede de apoio, assim, numa escola, um olhar para a criança,
é totalmente diferente quando você é apenas mais um, né? E aí eu queria citar uma frase aqui que Vicente cita, coloca no livro, que é do psicanalista e filósofo Erich Fromm, que é na página 49. Ele diz: o próprio homem tornou-se parte da máquina em vez de seu senhor. Ele se faz